Segundo o Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos de abolição no Brasil. Agora nós estamos com a professora Nilma Lino Gomes, ex-ministra da pasta de Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos. Professora, é um prazer estar aqui com você, pessoa que inspira nos seus trabalhos e também nas suas lutas. O foco da conversa, eu acho que a gente poderia conversar um pouco a partir da sua trajetória, não só enquanto ex-ministra, né, que trabalhou nesse campo institucional, mas também como pesquisadora, professora e também um dia estudante. Como que nesse contexto político brasileiro você enxerga os avanços e os retrocessos no que diz respeito às questões de combate ao racismo, da igualdade racial? E o que um espaço como esse, um seminário como esse, significa também, pensando esses resultados, essas permanências e essas continuidades, né, que têm se travado nesse período? Esse seminário, vou começar pelo seminário, e eu acho que é extremamente importante discutir esses 130 anos de uma abolição inacabada, que é o que vários pesquisadores e pesquisadoras negros e negras têm apontado, assim como o movimento negro, porque nós falamos inacabada porque ainda vivemos uma situação de profunda desigualdade racial no Brasil. Os dados todos que nós temos dos Atlas da Violência, Mapa da Violência, Índice de Vulnerabilidade Juvenil, tem mostrado para a gente que a população negra, e aí com recorte, mulheres negras e juventude, ainda vive uma situação de profunda desigualdade no nosso país. E a gente sabe que essa desigualdade, ela não caminha sozinha, ela é fruto também da existência desse racismo ambíguo no Brasil e de um processo de abolição que não teve como objeto e objetivo a inserção igualitária dessa população que na época era ex-escravizada, liberta, etc., na sociedade que se configurou a partir de então. E aí vários estudos já falaram sobre isso, das políticas institucionais de branqueamento via imigração, que foram construídas no Brasil, as teorias racistas que migraram para cá para tentar interpretar a incapacidade das pessoas negras de acompanhar o processo civilizatório, etc, etc. Então, acho que no Brasil de hoje, esses 130 anos, eles têm que ser discutidos criticamente, né? E fazer isso não é desconsiderar toda uma luta, toda uma trajetória da população negra no Brasil, principalmente a população negra organizada no movimento negro, de mulheres negras, quilombola, juventude. Então, não é desconsiderar isso, mas é entender que esses movimentos, eles só existem e com a incisividade e a força e a resistência que eles têm, porque essa sociedade ainda vive uma abolição inacabada. E por isso eu acho o seminário interessante, muito importante, e esse seminário ele se realiza também num contexto muito importante, que é um contexto histórico e político brasileiro, em que as políticas de igualdade racial, as políticas sociais, a garantia dos direitos humanos, de vários direitos sociais arduamente conquistados por um processo de luta e de resistência da população negra, da população pobre, dos outros grupos organizados em torno de uma luta pelo direito à sua diferença, à sua diversidade. Esse momento político que nós estamos passando, na minha perspectiva, é um movimento de democracia em risco. É um movimento que nós temos 2 anos de um processo político que se instaurou no Brasil, que eu interpreto, assim como outros pesquisadores e parlamentares e críticos da sociedade brasileira, interpreta como um golpe. É um golpe com características muito específicas do século XXI, que não acontece somente no Brasil, mas ele se alastra pelos países latino-americanos. Então a gente tem um realinhamento de forças capitalistas, de forças conservadoras, de grupos ruralistas, de grupos de empresários, de uma mídia hegemônica. A gente tem uma reação conservadora, né? um realinhamento da direita e do capitalismo no mundo, na América Latina, e o Brasil sofrendo as repercussões disso também. Então, nós tínhamos um governo democraticamente eleito, então, que foi retirado do poder, e esse governo
executivo federal democraticamente eleito era aquele que tinha políticas de igualdade racial e desenvolvia políticas de igualdade racial, que só existiram nesse governo fruto de luta e resistência da população negra organizada via movimento negro. Por isso nós tivemos, a partir de 2003, a CEPIR, né, que era a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Depois, numa reorganização administrativa do próprio governo federal, que ocupava legitimamente o Poder Executivo, houve uma reorganização interna administrativa e formou-se um grande ministério, que era Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos. Então, eu fiquei à frente desses dois ministérios, num período muito curto, de 1 ano e meio só, mas o trabalho que eu realizava ali naquele ministério não era meu, mas ele era fruto de um trabalho anterior, que vinha desde 2003 com ex-ministras e ex-ministros de igualdade racial. E antes mesmo da CEPIR, todos nós, a própria secretaria, que tinha status de ministério, ela era herdeira das lutas do movimento negro. Então, o que nós temos hoje no Brasil, eu digo o seguinte, olha, o racismo no Brasil e as relações raciais desiguais no Brasil, elas são de uma complexidade que tem que prestar bastante atenção para interpretar e entender. Então, não se pode dizer assim, teve um ataque direto às políticas de igualdade racial que existiam. Teve um ataque direto, por exemplo, à alteração da LDB pela Lei 10.639, né, de 2003 e a 11.645 de 2008. Não, mas o que a gente tem é uma morte por inanição dessas políticas. Porque na medida em que você tem um contexto histórico, político, econômico, social, de direitos humanos, que ele é atacado, que você tem a criminalização dos movimentos sociais, nós temos uma emenda constitucional 95 de 2016 que congela por 20 anos recursos para a educação, para assistência, para a saúde. Nós tivemos uma reforma do ensino médio que veio via uma medida provisória, sem o debate, sem a discussão com a sociedade brasileira. Nós temos uma situação no Rio de Janeiro de intervenção militar, intervenção do Exército, né, que nós entendemos como uma intervenção militar mesmo. Tudo isso afeta drasticamente determinados setores da população brasileira. E nesses setores da população brasileira que estão localizadas as pessoas negras, as pessoas pobres e todas as políticas, então, que nós vimos desenvolvendo, elas sofrem, elas ficam desmanteladas, elas enfraquecem, né? Então, na hora que você golpeia a democracia, você golpeia também essa população negra. Por isso, eu diria que nós estamos num momento de democracia em risco, de muita tensão e atenção, porque o racismo ambíguo no Brasil, ele nunca vai, talvez, atacar muito diretamente essas políticas, mas ele vai criar um ambiente conservador e de retrocessos que vai afetar essas políticas, inclusive com ausência de recursos, né? O investimento orçamentário, por exemplo, para as questões quilombolas, zerou. Então, como que nós vamos avançar politicamente se esses direitos não têm sido garantidos? Por isso que a nossa resistência democrática agora ela toma outro perfil. E aí o movimento negro, negras e negras em movimento, como eu costumo dizer, nós temos que nos alinhar nesse momento num campo de lutas progressistas, onde nós lutamos, sim, por não mais retrocessos, por superar o golpe, por retomar a normalidade democrática, mas prioritariamente nós, negras e negros, lutamos também pela superação do racismo e pela superação dessa outra faceta do racismo brasileiro que tem se configurado nesses 2 últimos anos. Então, nós temos situações dramáticas, como, por exemplo, a execução da Marielle Franco, nós temos situações dramáticas como a execução da Mateusa, nós temos situações dramáticas como o caso do Rafael Braga, ou seja, não é coincidência que nós estamos falando de 3 pessoas negras, 2 lideranças, negras e ativas, muito ativas politicamente. Ativas, né? Politicamente, e o outro, um cidadão brasileiro negro, que foi o único criminalizado no processo das manifestações de 2013. Então, fica parecendo para a sociedade brasileira que não é a questão racial que está ali colocada, mas para quem trabalha, estuda, lida e vive na pele o racismo, ser negro e negra na sociedade,
nós sabemos que ali o racismo também está operando, né? Por isso que lutar pela retomada democrática é lutar também pela retomada de políticas de igualdade racial e é lutar contra o racismo. E essa tem sido uma trajetória minha já há muitos anos, desde mestrado, doutorado, me dedicando a trabalhar com as questões raciais e educação, questões raciais de gênero, estética, corporeidade negra e cultura, né? A questão do cabelo, do corpo e cabelo como símbolos da construção da identidade negra. Enveredei também pela literatura infantil, então eu tenho 2 livros para crianças, um que é sobre a questão da estética do cabelo, né? Um outro que é a história de um bailarino, um dançarino afro em Belo Horizonte e que a forma como ele se desperta para esse mundo da arte e da cultura e também atuando na parte da gestão, né? Fui reitora da Unilab, também, né? Durante 2 anos, reitora pro tempore, depois ministra e nunca deixei de ser professora. Essa aí é a minha, digamos assim, a minha raiz, né? De onde eu finco os meus pés, né? Profissional e academicamente, tem sido na docência, na educação. E acho que tudo que eu faço, seja na política, seja na antropologia, seja na própria educação, seja atuando com o movimento negro, e agora o meu último livro é sobre o movimento negro educador, tudo isso é porque eu acredito que há um potencial emancipatório na educação, desde que ela seja uma educação crítica, antirracista e que construa uma pedagogia da resistência. Professora, é um prazer poder compartilhar essas histórias com você, porque eu sou fruto dessas políticas, dessas últimas políticas, né, que a gente acompanha nos últimos anos, que foram encampadas pelo movimento negro e foram vitoriosas, né? E eu chego na universidade nesse período das implementações das políticas de cotas, mas o meu caso é um pouco mais específico porque eu chego nas universidades estaduais paulistas, que não tinham cotas, e passei por esse processo de ver essa movimentação de estudantes negros, fiz parte também disso, lutando para essas implementações. E muito confortante poder escutar, porque em muitos momentos que as pessoas não acreditavam no que nós estávamos falando, não queriam levar a sério, era muito importante ter referências de pessoas que colocaram essa questão não só no campo político, no campo do movimento social, que foi fundamental, mas também dentro desse campo que se é marginal das universidades públicas, das universidades paulistas, eu acredito que sejam muito mais. Né? Então, acho que ter essa história de luta, essa história de inspiração foi muito importante para que nós, jovens negros, eu acho que é importante para que nós possamos continuar, né, seguindo esses passos, sacudindo essas linhas da história, né, e podendo virar o jogo desses 30 anos de histórias de pós-abolição, né? Acho que isso faz parte um pouco da nossa existência, ocupando esse lugar e tendo a consciência de como a gente pode chegar nesse lugar. Então, eu agradeço por poder compartilhar isso com você e por você também poder compartilhar isso comigo. Eu que agradeço também e me sinto muito recompensada nessa luta toda que não só eu, mas tantas outras pessoas negras têm realizado no Brasil, de poder ouvir isso de você e poder ser entrevistada por você, por esse programa, nessa linha de uma mídia alternativa, emancipatória e antirracista. Muito obrigada. Obrigada.